Bom dia! E aí, pessoal? Bom dia! Hoje a aula tá mais cheia, né? 9h30, né? Cadê a Bárbara? Esse horário a Bárbara já aparece, né, Wesley? Uai, gente, mas teve live ontem pra estar de ressaca? Ah, ontem foi aniversário dela. Parabéns pra Bárbara, então. Parabéns! Não pode, não. Então vai entrando, gente, que daqui a pouco a gente já começa. Como sempre, né? Fazendo um resuminho. Véi, ela é muito doida, ela é muito. Quem que é muito... Mas eu gosto dela pra caramba, eu sou doido pra ir no show dela. Eu acho que sigo muito as coisas que ela fala, sabe? Tipo assim, ela é sincerona, velho. Se ela é cachorra, ela não tá nem aí se esconder. Você está no vídeo ao vivo, eu não sei quem que é, mas está com o microfone ligado e estamos escutando tudo. Sou eu, era eu, parei. Tô mudo agora. Não, pode falar, só assim, avisando que a gente está escutando. Não, ainda bem que avisou que não pegou nem um pedaço pior. Ah, então que bom. Porque o vídeo está sendo gravado, né? Tem esse detalhe também. Tem esse pequeno detalhe. Ai, ai. Vamos lá então, gente. Vamos começar então. Bom, agora a gente está tendo um quórum maior, né? É só o dia que é 7h30 da manhã mesmo, que a gente tem um quórum menorzinho. Bom, lembrando que essa aula está sendo gravada, tá, gente? O vídeo vai ficar disponível lá no YouTube. Eu tenho subido os vídeos assim que a gente termina a aula. Eu já subo os vídeos para a plataforma e eles ficam lá disponíveis para vocês. E eu também coloco lá no SF Web. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver como é que os vídeos, né, como é que as aulas estão organizadas lá no SF Web. Imagino que sim. E elas estão organizadas, inclusive, com os áudios das nossas primeiras aulas. Aquele áudio que a gente teve da nossa aula de liquidação de sentença está lá. O áudio que a gente teve a respeito do cumprimento de sentença também está lá. Né? Então, a gente tem todos os áudios devidamente documentados lá nas nossas aulas. Então, é bom porque é como se vocês estivessem ouvindo a minha aula gravada, né? Nos primeiros dias, a gente teve apenas as aulas via WhatsApp, né? Então, é bom que isso fica registrado também. Tá tudo documentado, tudo organizadinho, os vídeos, tudo certinho. Eu subi 2 vídeos também para lá e para o YouTube, que são referentes à obrigação de não fazer, a obrigação de fazer infungível e ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer fungível, que foram temas das nossas 2 últimas aulas, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do cumprimento de sentença da obrigação de não fazer. Eu já deixei para vocês também uma VA, né? Para vocês fazerem. O pessoal da noite me pediu para poder alterar a data de entrega dela. Até então, gente, ela estava para poder ser entregue no dia 23, tá? Eu coloquei ela ontem, vocês teriam um pouco mais de uma semana para poder fazer a entrega da VA, mas eles me pediram para alterar a deles para o dia 28. Então, se for também uma demanda de vocês,
eu altero a entrega para vocês também para o dia 28. Né? Eu não sei se todo mundo já viu, mas lá no SF Web tem uma aula de entrega de VA que eu coloquei para o dia 23, né? E aí eu posso alterar para o dia 28, caso vocês queiram, caso vocês tenham interesse também. E aí, vocês querem que altere para o dia 28 também? Pode falar, viu, gente? Estou escutando. E aí? Pessoal? Oi, pode ser. Pode ser? Então, vou alterar para o dia 28, tá? Uhum. Vou alterar a VA para o dia 28. Wesley, avise os colegas de vocês, né? Os que não estão aqui na aula agora presentes. Não sei se vocês já viram qual que é o caso, né? Um caso simples que a gente, inclusive, chegou a discutir nas nossas aulas. E é um cumprimento de sentença que vocês vão fazer, tem os dados lá, né? Vocês não podem esquecer que, em relação ao cumprimento de sentença, é uma petição que é protocolada nos autos do processo. Não é uma petição inicial, tá, gente? É um simples requerimento, é uma petição que é protocolada, não é uma petição que é distribuída. Já existe um processo e, na verdade, eu estou dando seguimento a esse processo agora na fase de cumprimento de sentença. Né? Então, não se esqueçam disso na hora de elaborar a peça. Lá também já tem o juízo, né? Onde está tramitando o processo, tem o número dos autos do processo, isso tudo são informações pertinentes para vocês. E, mais do que isso, atentem-se ao que eu estou pedindo para vocês, né? Ah, mas foi sentenciado o processo há mais tempo. Ok, mas eu não estou pedindo o mais tempo. Eu estou pedindo para vocês apenas, que foi o que a cliente pediu, né? Hipoteticamente, apenas os alimentos urgentes, tá? Então, atentem-se a isso para que vocês não precisa de fazer mais de uma peça, é uma peça só. Atentem-se ao que eu estou pedindo, gente. Tá? Mas existe um direito aqui, ok, mas não foi isso que eu pedi para vocês. Eu pedi para vocês uma peça só, tá? Então, atentem-se a isso na hora de fazer a peça, né? Exatamente. Tá, Wesley? Tá, pessoal? Atentem-se a isso. Não tem valor de causa, né, gente? Porque é um protocolo, né? Mas tem a memória de cálculo. É necessário que vocês façam a memória de cálculo, tá? Então, muito cuidado com essa questão da memória de cálculo, tá? Para que vocês façam ela de forma correta. E aí, como eu ensinei para vocês como fazer a memória de cálculo, eu vou pontuar essa memória de cálculo, tá? Então, quem não colocar a memória de cálculo na petição é menos 1 ponto, e quem colocar ela, mas errar, é menos meio, né? Que eu prefiro que vocês tentem fazer o cálculo e errem, do que vocês simplesmente deixem para lá. Então, quem não apresentar a planilha é menos 1. Quem errar a planilha, eu tiro ali menos meio ponto, mais ou menos isso, tá? E, além da planilha, caso vocês queiram, vocês também podem utilizar o programinha que está disponível lá no site do TJ, tá? Fica a critério de vocês. Tem uma videoaula explicando como que faz a memória de cálculo e como eu coloquei no trabalho de vocês. Vocês têm a opção de fazer de forma individual, em dupla ou em trio, desde que vocês não se encontrem fisicamente, tá? Então, caso vocês queiram fazer, eu sei que vocês aí, às vezes, vocês têm grupos, né, que já estão acostumados a trabalhar e já trabalham até remotamente, né, na vida prática aí, quando a gente passa os trabalhos para vocês na faculdade, quando tá tudo normal, vocês já fazem essa divisão e já trabalham de forma remota. Então, caso vocês queiram manter o trabalho dessa forma, pode, tá? Coloquei no máximo 3 pessoas porque eu acho que é o ideal, dá para todo mundo trabalhar um pouquinho. Mais do que isso, eu acho que fomenta o encosto, né? E nós não queremos isso, na verdade, queremos que vocês aprendam a fazer a petição. E uma outra coisa que eu falei na última aula, eu vou disponibilizar no SF Web, mas ela já está disponível lá no site, lá no sistema da TOTUS, que é o sistema acadêmico de vocês. Aquele estudo dirigido que eu havia colocado para vocês apenas para quem quisesse fazer, ele vai se tornar uma VA minha, tá? Ele vai ser a minha VA4.
Ah, por quê, professora? Porque é uma forma que eu tenho de fazer com que vocês estudem, né? É uma forma de impulsionar, de incentivar o estudo de vocês. Porque vocês terão 10 pontos se vocês fizerem o estudo dirigido, tá? E aí não tem, né, gente? Como as VAs, elas não são presenciais e tudo, elas são entregues naquela data, eu só vou receber as VAs via SF Web, tá? E até a data que eu marcar. Então não adianta depois falar, ah, mas eu não. Porque quando a VA é presencial, aí pode acontecer mil coisas e a pessoa acabar não estando presente e tudo mais. Né? Vocês já sabem que não tem nenhuma segunda chamada de VA, nem nada disso, né? Mas eventualmente a gente às vezes concede uma chance, porque a pessoa estava trabalhando e tudo mais. Como essa VA vai ser entregue, gente, né? Não se programem para não perder o prazo. Vocês vão observar que eu coloquei o prazo lá no sistema faculdade até as 23h59. Pelo amor de Deus, gente. Não manda isso nos 49 do segundo tempo, tá? Por quê? Porque pode acontecer mil coisas, né? E aí, gente, se a sua internet não funcionar, se o seu computador estiver estragado, se faltar luz na sua casa, isso aí eu não posso fazer absolutamente nada, né? Então, assim, se programem para que vocês não, né? Existe a lei de Murphy, né? Vocês sabem como é que é, não é verdade? Existe na lei de Murphy, se uma coisa tem que dar errado, ela vai dar errado da pior forma possível. Então, não deixe para a última hora. Isso já é um treinamento para vocês, para a vida prática de vocês. Muitos de vocês vão ser advogados, enfim, e vão precisar de utilizar o PJE. E o PJE é até as 23h59, independentemente do que aconteça na sua vida, né? Então, o SF Web é mais ou menos a mesma ideia. Wesley, pode ser digitado? Pode, tá? Não vou fazer vocês fazerem manuscrito e escanear, não, porque às vezes o scanner não fica legível nem nada. Estou confiando que todos vocês, cada um de vocês vai fazer o trabalho de forma, né, a estudar. E é com vocês, né? Não vou fazer manuscrito de jeito nenhum dessa vez, não. Tá? Ainda mais que a entrega vai ser por meio digital, então assim não faz sentido eu pedir para vocês fazerem manuscrito. Né? Imagina eu ficar assim corrigindo de forma manuscrita, é muito mais difícil por conta da. Às vezes o scanner não é legível, às vezes a pessoa manda foto, né? Então não, tá? Pode fazer digitado, tá bom? Estou confiando que cada um vai fazer o seu trabalho, né? E também cada um sabe de si, não é verdade? O melhor juiz é a nossa consciência. Então, vocês estão ganhando 10 pontos para vocês estudarem. Aproveitem, né? E estudem. Confio que vocês farão isso. Não é verdade? Bom, então, mais alguma dúvida, gente, a respeito da VA? Ou eu posso entrar na nossa matéria? Hoje temos bastante gente, mais do que tivemos na última aula. E aí, posso, gente, avançar? Beleza. Pode. Então tá, estou avançando então. Então vamos lá, gente. Nas últimas duas aulas, nós estudamos cumprimento de sentença das obrigações de fazer. E aí eu expliquei para vocês que é importante que vocês diferenciem a obrigação de fazer fungível da obrigação de fazer infungível. Na semana passada, a gente estudou, né, o cumprimento de sentença das obrigações de fazer infungíveis. Na última aula, nós estudamos cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis. E hoje a gente vai estudar o cumprimento de sentença das obrigações de não fazer. Semana que vem tem um feriado, dia 21, na terça-feira, então vocês não têm minha aula, nem a aula de nenhum professor, né? Mas na quinta-feira, dia 23, a gente encerra essa parte de cumprimento de sentença com cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, né? Como eu falei para vocês, aproveitem, na medida do possível, o feriado para colocar a matéria em dia, porque daí por diante, gente, vai ficar, né? Vai vir a matéria de execução. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida de cumprimento de sentença, levarem essa dúvida adiante, isso normalmente não dá certo, porque vocês vão ter agora um volume de matéria muito grande e se vocês já estiverem fazendo confusão e levarem essa confusão adiante, vocês vão ter problemas também na próxima matéria. Então, eu me encontro à disposição para sanar as dúvidas de vocês. E aí, gente, o que acontece? Na última aula, então, a gente estudou
o cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis, e nós vimos que ele é muito simples, né? Na verdade, ele é mais simples do que as obrigações de fazer infungíveis. Na obrigação de fazer fungível é aquela obrigação que eu posso facilmente substituir por outra. Não me importa, gente, quem está praticando o ato, e sim que o ato seja praticado. São aquelas obrigações não personalíssimas, são aquelas obrigações substituíveis, né? Então, eu contrato uma determinada empresa para poder executar um serviço de pintura e para mim tanto faz quem é que ela vai mandar para poder fazer essa pintura na minha casa. Se é o João, se é o José, se é o Joaquim, se é o Antônio, o que me importa é que o serviço seja prestado. Então, eu tenho um título executivo judicial, certo? Que pode ser uma sentença, por exemplo, né? E aí, nós podemos, então, dar início a esse cumprimento de sentença, tanto a requerimento do exequente, quanto de ofício pelo juiz. E o executado vai ser intimado no prazo do título para poder, no caso, cumprir a obrigação, tá? Então, como nós já falamos, tem a peculiaridade do juiz poder de ofício iniciar esse cumprimento de sentença e também tem a peculiaridade do prazo. O prazo é estabelecido no título, não existe um prazo fixo na lei para cumprimento dessa obrigação. O fato é o seguinte, gente, devidamente intimado, o executado, então, ele tem algumas possibilidades. A primeira delas é cumprir. Cumprindo a obrigação, extingue-se o procedimento de cumprimento de sentença, mas ele pode também, querendo, após o prazo de cumprimento voluntário da obrigação, se ele quiser, ele pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias, tá? E aí, as matérias que ele vai alegar em sede de impugnação são as matérias do artigo 525 do Código de Processo Civil, no que couber. E aí, gente, se ele só apresenta a impugnação, ou se ele não faz nada, ele fica inerte. Ficando inerte, ou seja, não cumprindo a obrigação, o juiz, então, ele vai estabelecer uma multa, tá? Que é uma multa diária. É o que a gente chama de astrente, né? O que a doutrina chama de astrente. O que são essas astrentes? É uma multa diária que é cobrada pelo descumprimento da obrigação. Essa multa, ela não tem caráter punitivo, ela é uma multa que ela é uma multa coercitiva para poder tentar coagir a parte a cumprir a obrigação, tá? E ela é uma multa que é revertida em favor do exequente. Então, o juiz estabelece, fixa essa multa, tá? Essa multa pode ser tanto de ofício quanto a requerimento da parte, né? E aí, o que acontece, gente? Como é uma obrigação de fazer fungível, um terceiro pode facilmente praticar aquela obrigação, cumprir aquela prestação. Então, eu posso contratar um terceiro, né? E os gastos de contratação com esse terceiro e, eventualmente, também as perdas e danos que serão liquidadas, serão cobrados tudo do executado, tá? Então, esse cumprimento de sentença, que inicialmente era um cumprimento de sentença de obrigação de fazer fungível, ele se transforma em um cumprimento de sentença de quantia com a inclusão ainda de uma multa por litigância de má-fé, tá? Como pode acontecer também de não haver mais interesse na continuidade daquela prestação de serviço, eu não tenho interesse em contratar um terceiro e cobrar tudo do executado, e aí eu converto a obrigação simplesmente em perdas e danos. Convertendo a obrigação em perdas e danos, haverá uma liquidação para poder apurar o quantum devido, e daí por diante prosseguirá o cumprimento de sentença por quantia certa, com além do pagamento da multa por litigância de má-fé. Ok? Então, esse é o procedimento do cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis. E nós vimos também que a contratação desse terceiro é uma contratação simples, né? Eu apresento uma proposta para o juiz, ok? O juiz, então, aprova aquela proposta que foi apresentada de contratação do terceiro e o terceiro vai executar o serviço. Se o terceiro executar o serviço de forma incompleta ou defeituosa, gente, as partes serão intimadas e aí há a possibilidade de contratação de uma quarta pessoa, tá? Ou mesmo há a possibilidade do próprio credor executar o serviço. Se contratar uma quarta pessoa, o credor, que é o exequente, vai acompanhar esse serviço, né, de perto. E todos os gastos envolvendo a contratação terceira, a contratação da quarta pessoa, mais as perdas e danos, serão cobradas aí do executado, mais a multa por litigância de má-fé, tá? Então, é assim que é o procedimento. Aí me perguntaram à noite, professora,
Por um acaso, o executado ele pode entrar com uma ação regressiva contra esse terceiro que executou o serviço de forma defeituosa ou incompleta? Pode, mas isso é um problema do executado, né? O exequente simplesmente quer receber. Então, contratou o terceiro, contratou a quarta pessoa, despendeu o dinheiro em relação a isso, ele tem o direito de receber esse valor. Beleza, gente? Alguma dúvida? Então, vou prosseguir. E aí, então, agora, a gente entra no cumprimento de sentenças, obrigações de não fazer. O que são obrigações de não fazer, gente? Ah, professora, é não fazer, ok. Só que existe uma forma técnica, né, gente? De simplesmente falar assim, é obrigação de não fazer, é não fazer alguma coisa. A abstenção da prática de um fato, né? Isso é obrigação de não fazer. Então, eu tenho que me abster da prática de um determinado fato, seja por meio, gente, porque existe um título executivo judicial, então já existiu um processo, existe uma sentença que, né, no caso, me obriga a me abster da prática daquele fato, seja porque existe um título executivo extrajudicial, tá? Que fez com que eu me abstivesse da prática daquele fato. Na aula de hoje, a gente vai se concentrar no título executivo judicial. Mais para frente, a gente vai ver como que é que se dá essas obrigações de não fazer em título executivo extrajudicial. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar a situação, tá? Vamos supor o seguinte, você mora, né, próximo do seu vizinho, tá? Mas uma distância razoável, né? E aí você vê que o seu vizinho, ele tá aumentando a casa dele. Ele tá construindo um puxadinho em cima. Beleza? Tá construindo ali uma casinha em cima, né? Um cômodo em cima da casa dele e tudo mais. E até então você fica tranquila. Mas você vê que ele tá construindo aquele cômodo um pouco próximo da janela do seu quarto. E aí, o que que acontece? Você vai conversar com ele, fala assim, ô vizinho, tudo bem? Então, eu tô vendo que você tá aumentando sua casa, né? Tô fazendo aqui mais um cômodo aqui em casa e tudo. Ah, pois é, mas é porque eu tô achando tá um pouco próximo, assim, do meu quarto, eu tô preocupada, você tá com o intuito de abrir uma janela e tudo. Não, eu vou só fazer um basculantezinho em cima, você pode ficar despreocupada, porque não vou, de jeito nenhum, longe de mim, né? No caso, interferir aí na sua privacidade, então você pode ficar tranquila, vizinha. E aí, então, você fica tranquila. Vamos supor que a Ana Clara, tá? Ela entra em contato com o Gabriel. O Gabriel tá construindo esse puxadinho lá na casa dele, esse cômodozinho lá em cima, tá? E aí a Ana Clara fala com ele, fala assim, eu tô um pouco preocupada, e o Gabriel fala para ela, fala assim, não, pode ficar despreocupada, porque eu estou construindo, só que vai ser só um basculantezinho quase que no teto. Então você vai manter a sua privacidade tranquilamente. Tá bom, Ana Clara? Tá bom. Beleza. Um belo dia, então, a Ana Clara acorda, né? E aí ela abre a cortina do quarto dela, tá? E aí ela dá de cara com o vizinho dela com uma janela gigantesca aberta para a janela do quarto dela, tá? O que a Ana Clara vai fazer nesse caso, gente? Ela vai dar bom dia todo dia pro vizinho dela e boa noite, né? Vai convidar o vizinho dela para poder morar dentro da casa dela, quase que praticamente? Não, né, gente? Então, ela tem como mover uma ação na justiça para que essa construção aí ela seja revista, tá? Para que essa janela seja tampada, para que o vizinho dela se abstenha da prática de abrir aquela janela de frente para a janela do quarto dele, né? Esse é um dos exemplos ótimos de obrigação de não fazer. Mas não tem só esse exemplo, tá? Existem outros. Todos vocês, eu acho que eu já cheguei a comentar em sala de aula do caso das sandálias da humildade, né? Há um tempo atrás, um determinado programa de televisão, eles fizeram, né, uma brincadeira com uma atriz e pediram e infernizaram a vida dela para ela poder calçar uma determinado sapatinho lá, tá? Uma sandalinha. E aí essa atriz ela não queria de jeito nenhum, né, calçar essa sandália. E aí o programa foi ganhando audiência. Essa atriz ela entrou com uma ação de obrigação de não fazer, tá? Em face desse programa televisivo. E aí o juiz então fixou multa.
E aí não adiantou fixar a multa. Aí o juiz, então, ele aumentou a multa e eles continuaram infernizando a vida dela para poder calçar a sandália. Não adiantou. E aí, então, o juiz, ele determinou bloqueio de bens. Não adiantou. Por fim, gente, o juiz disse o seguinte: ou vocês param de infernizar a atriz, ou eu tiro o programa do ar. Aí, nesse caso, né, quando chegou nesse ponto, que já não ia ter mais jeito de ter audiência mesmo, porque o programa ia sair do ar, eles pararam de infernizar a vida da atriz. É uma outra situação de uma obrigação de não fazer, né? Da abstenção da prática de um determinado fato. Mas tem outros também, gente. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Vamos supor que Maria e João eram namorados, ok? E Maria tirou algumas fotos sensuais e encaminhou para João durante o relacionamento. Só que o relacionamento acabou. E João, tendo essas fotos, começa a ameaçar Maria de jogar essas fotos na rede, tá? Maria, então, move uma ação de obrigação de não fazer para que João se abstenha da prática desse fato, né? Esse também é um caso de obrigação de não fazer, tá? Então, esse é um caso de obrigação de não fazer que, inclusive, né, gente, é muito comum, tá? Vocês já devem ter visto vários casos como esse na mídia, né? Em relação à questão de ameaça, de divulgação de foto, de vídeo íntimo, né? Divulgação de segredo. Tem uns programas aí na televisão que ficam assim, é o segredo, vamos contar o segredo e tudo mais. É a mesma coisa, né? A pessoa, às vezes, ela move uma ação para que a outra se abstenha de falar a respeito daquele determinado segredo. Também é uma obrigação de não fazer. Então, gente, são diversos casos, é um universo de possibilidades em relação à obrigação de não fazer. E aí a gente vai ver como é que é o procedimento agora, né, desse tipo de obrigação quando a gente tem um título executivo judicial. Então, como é que é o procedimento? A gente tem um título executivo judicial que pode ser uma sentença, por exemplo, né? Eu não me resumo a sentença, gente, porque a gente já estudou lá no artigo 515 todos os títulos executivos judiciais. Pode ser um acordo, por exemplo, né? Esse acordo devidamente homologado pelo juiz também é um título executivo judicial, tá? Mas vamos supor que seja uma sentença, ok? E aí, então, esse cumprimento de sentença, assim como os outros dois que nós estudamos de obrigação de fazer, também pode ser iniciado de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte exequente, tá? Então, o juiz de ofício, a requerimento do credor, que é o exequente, vai intimar o devedor, que é o executado, tá? Para cumprir a obrigação no prazo assinado no título. O cumprimento dessa obrigação, gente, é a abstenção da prática daquele determinado fato. Então, é para que ele deixe de praticar um determinado fato, tá? A intimação é nesse sentido. O executado, gente, ele vai ser intimado para poder cumprir essa determinação, tá? Do título executivo judicial em um determinado prazo. Qual que é o prazo? O prazo é fixado no título. Não tem também, gente, na lei, nada a respeito de fixação de prazo nas obrigações de não fazer, no cumprimento de sentença das obrigações de não fazer. Por quê? Porque é a casuística. Cada caso é um caso. Então, geralmente, o prazo ele está no título, tá? Então, o juiz ele utiliza o prazo do título para poder, no caso, né, colocar aquela abstenção da prática daquele fato. E cá para nós, né? Quando a gente está diante de uma obrigação de não fazer, gente, não adianta eu não fazer hoje, não fazer amanhã e fazer depois de amanhã. Isso é uma obrigação, geralmente, né, que se prolonga ao longo do tempo. Eu tenho que me abster da prática daquele fato, gente, eternamente, tá? Mas vamos supor, no caso da construção, que eu continue, que o Gabriel continue a construção. Lá do caso que eu dei o exemplo entre a Ana Clara e o Gabriel. Que ele continue essa construção. O juiz vai fixar um prazo para que ele se abstenha da prática desse fato e vai verificar a situação. É possível demolir ou não é possível demolir? Porque isso também vai fazer diferença em relação ao cumprimento. Mas nós vamos chegar lá. Então,
devidamente intimado, o executado ele tem algumas possibilidades. Primeira delas, cumprir a obrigação. Se ele cumpre a obrigação se abstendo da prática daquele fato, gente, haverá extinção do cumprimento de sentença, tá? Lembrando que a abstenção da prática desse fato, ela se prolonga ao longo do tempo. Não adianta me abster hoje, me abster amanhã, depois de amanhã e depois praticar o fato, né? Essa é uma abstenção que se prolonga ao longo do tempo, tá? Pode haver também, gente, né, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Hipoteticamente, né? Embora a gente na prática tenha um pouco de dificuldade de visualizar essa impugnação ao cumprimento de sentença, ela pode existir, né? Então é dado também ao executado a possibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Como também, gente, pode acontecer do executado ficar inerte. O que seria isso? O Gabriel, por exemplo, ele continua a executar o serviço na casa dele, tá? E aí, então, nesse caso, é muito importante que a gente visualize qual que é o tipo de obrigação que a gente está lidando. Quando vocês estudaram a obrigação de não fazer, lá no terceiro período, com o professor Daniel, vocês viram com ele o seguinte, e provavelmente ele deve ter revisto isso naquela aula que ele ministrou no início do semestre para vocês. Existem dois tipos de obrigação de não fazer. A obrigação que é permanente ou contínua e a obrigação que é instantânea. O que é a permanente ou contínua? É aquela que eu tenho que me abster continuamente e além de me abster continuamente da prática daquele fato, se por um acaso houver uma desobediência com relação a essa abstenção, é possível, gente, que haja o desfazimento por um terceiro. Então, vamos lá. Vamos supor que o Gabriel, ele se abstém da prática da construção, tá? Lá da janela. Ele já está, inclusive, fechando a janela, ok? Então, aparentemente, ele está cumprindo a determinação judicial, né? Aparentemente, porque daí a um mês o Gabriel vai e abre de novo a janela. Nesse caso, gente, é possível desfazer esse ato que o Gabriel tinha que evitar e acabou praticando? É possível, gente, que um terceiro entre lá e ele mesmo, no caso, né, esse terceiro, ele retome a parede, feche essa janela? É possível que isso aconteça? Vou esperar vocês me responderem. No caso da janela, é possível, gente, desfazer? É possível desfazer, né? É possível você contratar um terceiro, por exemplo, para poder tampar a janela. Não tem problema nenhum. Vocês já estudaram isso, inclusive, quando vocês estudaram direito das obrigações. Então, se for possível, gente, desfazer aquele ato, né, aquele fato por terceiro, tá? Esse terceiro vai ser contratado para poder desfazer aquele ato pelo qual o executado ele tinha que se abster da prática. Então, o terceiro vai ser contratado, vai lá, vai fechar aquela janela, ok? E aí, gente, os gastos com esse terceiro, mais eventualmente, gente, perdas e danos, as custas de contratação desse terceiro, mais eventualmente as perdas e danos, elas serão liquidadas e haverá o prosseguimento desse cumprimento de sentença por quantia certa, mais a multa por litigância de má-fé, tá? Então, se a obrigação ela for permanente ou contínua, ou seja, aquela obrigação em que é possível desfazer o ato, né? A pessoa desobedeceu a ordem judicial, era para ela poder parar a construção, mas ela continuou a construção. É possível desfazer? É possível desfazer. Os gastos de contratação desse terceiro, gente, serão todos cobrados do executado, que deveria ter, né, no caso, a abstinência da prática daquele fato e não teve, tá? Então, isso é muito importante, gente, vocês diferenciarem. Nas obrigações permanentes ou contínuas, é possível desfazer, tá? Mas a gente tem aquelas obrigações instantâneas. O que são as obrigações instantâneas, gente? Aquelas que uma vez se eu desrespeitar aquela determinação judicial, não tem como eu voltar no tempo
para poder desfazer, não tem jeito, né? Já foi praticado o fato pelo qual eu tinha que me abster e agora eu não tenho mais jeito de voltar atrás. Vou dar um exemplo para vocês, dentro do que a gente estudou até agora. Lembra quando eu falei para vocês hoje a respeito da Maria e do João que eram namorados? E que a Maria processa o João para que ele não divulgue as fotos íntimas que ela enviou para ele? Se o João, gente, ele divulga essas fotos, tem jeito disso ser desfeito? Tem como desfazer isso, gente? Não. Não tem jeito. Como que eu vou entrar no Google Fotos ou na nuvem do iPhone de alguém para poder tirar essas fotos que foram divulgadas e que vão estar em alguma nuvem de alguém do planeta? Não tem jeito. Então, uma vez praticado o fato, gente, não tem como voltar atrás. Divulgação de segredo é a mesma coisa, tá? Se eu divulgo o segredo de alguém, né? Não tem como eu virar e falar assim, ah, não é mentira, viu, gente? Não tem jeito. Então, uma vez praticado o fato, não tem como a gente voltar atrás para poder solucionar. E aí, se a gente estiver diante de uma obrigação como essa obrigação é chamada de obrigação instantânea. Não é possível desfazer essa obrigação. E aí não resta outra alternativa senão a conversão em perdas e danos, tá? Então, se alguém, por exemplo, é processado, não pode divulgar fotos íntimas, vídeo íntimo, segredo de alguém e acaba descumprindo essa determinação, não tem como desfazer isso, gente. E já que não tem como desfazer isso, não há alternativa senão a conversão da obrigação em perdas e danos. Convertendo a obrigação em perdas e danos, gente, haverá uma liquidação para poder apurar o quantum devido e, após essa liquidação, prosseguimento pelo cumprimento de sentença por quantia certa, mais a multa por litigância de má-fé. Ah, professora, mas converte em perdas e danos só nesse caso? Não. No caso em que é possível desfazer, gente, pode ser que a pessoa ela não queira mais mexer com isso. Ela já está de saco cheio. Então, mesmo sendo possível desfazer, existe a opção da pessoa por converter aquela obrigação em perdas e danos? Sim, ela não quer mais ter desgaste com o vizinho. Então, é o caso, por exemplo, da Ana com o Gabriel. Ela não quer mais ter desgaste com ele. Ele já foi processado, já foi condenado a não abrir a janela, passou um mês, ele abriu a janela de novo. Ela já está de saco cheio. Então, ela quer só uma indenização, tá? Então, é possível que haja essa opção? Sim, é possível. Claro que sendo possível desfazer, gente, na grande maioria dos casos, o exequente opta pelo desfazimento, tá? Mas aí é a casuística. Às vezes a pessoa está tão desgastada que ela já não quer mais nenhum tipo de relação com o vizinho. Então, ela simplesmente quer uma indenização e viver no canto dela, tá? Então, é possível também que mesmo sendo, né, no caso de uma obrigação permanente ou contínua em que é possível seu desfazimento, que a parte exequente opte pela conversão em perdas e danos. Optando pela conversão em perdas e danos, a gente vai ter uma liquidação prévia para poder estabelecer o quantum devido e vai prosseguir o cumprimento de sentença por quantia certa, mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Beleza, gente? Vou esperar vocês responderem. Para eu saber Beleza. se Ó, estamos no último minuto. Eu vou encerrar essa transmissão e já vou passar o link da próxima para vocês, para a gente poder prosseguir com a matéria. Beleza? Então, estou encerrando essa transmissão agora, tá? Vou mandar o link para vocês aí agora no WhatsApp. Estou encaminhando agora para vocês no grupo. E aí, eu vou encerrar essa transmissão e a gente já tem outra agendada para agora. Belezinha, gente? Estou encaminhando aqui o convite para vocês da próxima. Então, estou encerrando essa aqui, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Não sumam, não fujam, tá? Beijo.